Mais uma vez aqui estou com meu amigo César Bergo, economista que tem uma bola de cristal do lado dele, onde o que ele fala hoje, pessoal, vai acontecer amanhã. Então preste atenção no que o César vai falar hoje. César, muito obrigado pela presença. Começo perguntando o seguinte: Haddad e Simone Tebet tiveram reunião com Lula hoje, saíram da reunião dizendo que o Lula ficou muito impressionado com o tanto de gastos que se tem em relação a subsídios. Mas, de qualquer forma, não se tem notícia, ou pelo menos Haddad e Tebet não informaram, qual a forma que o governo vai fazer para, de fato, diminuir e conseguir mais caixa em relação a todos esses subsídios fiscais. Dito isso, é importante a gente considerar aqui essa questão dos 17 setores que mais empregam, que o governo estabeleceu uma medida provisória ali para compensar, né, de certa forma, aí, os investimentos nesse setor, mas essa medida provisória acabou sendo devolvida pelo Congresso no governo, o que, de certa forma, também acabou abalando, né, trazendo uma semana passada, muito difícil para o governo. Mais uma vez, muito obrigado, César. E o que é que você nos conta em relação a essa declaração da Tebet e do Haddad? O governo está sabendo para onde ir, para onde cortar, para onde tirar subsídios? Olha, o governo ele tem informações suficientes para poder tomar essas decisões. Obviamente, pode ser uma decisão que politicamente seja de alguma forma danosa. Então, existe um voto definitivo, que é do próprio Lula, acerca do que vai ser cortado. Nós temos do lado do Congresso também, com essa demonstração com relação à medida provisória, também uma certa letargia para poder votar os projetos que, de fato, vão contribuir para que o governo possa fazer uma arrecadação mais robusta. Mas existe também uma decisão do STF de que deverá ser mostrado uma compensação para aquela desoneração que foi feita para os 17 setores. E isso ainda não foi feito. Então, existe tanto uma demanda junto ao Congresso como ao Poder Executivo para trazer isso. Então, a ministra e também o ministro Haddad, tanto a Tebet como o Haddad, têm se esforçado para mostrar onde vem os cortes. Nós sabemos muito bem que o país tem muitos subsídios também, como você bem afirmou. E o subsídio no Brasil, às vezes você dá e depois não consegue tirar, que é o caso da desoneração, por exemplo, a questão também do setor elétrico. Tem muitos casos aí que poderiam ser cuidados. Mas me parece também que existem outros fatores que estão sendo levados ao conhecimento do presidente relativamente a alguns setores, como a educação, saúde, e ele está resistente em fazer cortes nesses segmentos. Agora, ele também tem conhecimento com relação à Previdência. Existem umas propostas com relação a cortes na área da Previdência, e também está sendo, de alguma forma, analisado. Mas de tudo isso, tanto o Haddad como a ministra Tebet sabem exatamente onde devem ser feitos os cortes para que possam, de alguma forma, atingir a meta de superávit zero o ano que vem. Porque esse ano me parece que já vai ter um déficit, mas, infelizmente, o governo não tomou essa decisão e deixa o mercado com o pé atrás, viu, Léo? César, a gente tem uma semana aí de Copom, o mercado começa nervoso, com bolsa recuando, dólar subindo, bateu 5,40 hoje. É um cenário, é uma semana. O ministro Padilha começou dizendo que a semana era boa para o governo, ou seja, a gente está na segunda, a gente sabe que a semana passada foi uma semana muito difícil para o governo, com derrotas efetivas, tanto nessas medidas econômicas, quanto também determinadas discussões do campo moral, né, na situação moral que eu falo, das pautas morais do Congresso Nacional, das pautas conservadoras, para que fique claro. César, em relação a essa semana, uma semana tensa que já começou com o mercado muito estressado, o que é que você avalia e como se dará esses próximos movimentos? Olha, é preocupante sim, porque, como você falou, o dólar não bateu 5,40, ele passou, ele está 5,42 nesse momento, né? Isso tem impactos diretos na economia, sobretudo na importação de produtos necessários, como combustível, você tem a farinha de trigo.
Então, acaba encarecendo e o Banco Central está de olho nisso também. Então, um dos elementos que vai ser analisado amanhã, primeiro que a gente sabe que o dólar está forte no mundo inteiro e aqui no país, em função das questões fiscais e também as questões relacionadas à inflação, vai ter um impacto, sim, na decisão do Banco Central, que deve adotar uma política mais restritiva, ou seja, não deve fazer corte na taxa Selic e, se mantiver, já vai ser realmente preocupante. Do ponto de vista prático, o governo contava com uma queda de juros, inclusive, para cumprir a meta fiscal. Não vai acontecer. Provavelmente o Banco Central vai ser realmente na decisão de manter a taxa Selic. Com relação aos gastos, né, como a gente tem comentado, existe muito discurso e pouca ação. Então, se fala muito, o próprio Lula disse que ia aumentar e buscar o equilíbrio através do aumento de impostos. A gritaria foi geral no empresariado e no Brasil também, né? Que ninguém aguenta mais pagar imposto. Então, do ponto de vista do governo, é necessário que tenha essas ações com relação ao corte. A semana não começa boa mesmo, viu, Léo? Por conta exatamente de falta de ação. Existe muito discurso e pouca prática. Então, até agora, nessa segunda-feira, nada foi apresentado que de alguma forma melhore esse cenário difícil para o governo essa semana. César, ano eleitoral não combina com o mercado, a gente sabe disso. A gente pode ter aí uma previsão a longo prazo, nessa bola de cristal do César Bergo, uma dificuldade para o governo até outubro em relação a pautas e a propostas efetivas na área econômica. Me parece que fica ali. Tinha determinados ministros, que é importante dizer que o Haddad não veste esse uniforme ainda, mas tinha muitos ministros que ficavam ali dourando pílula, ministros da economia, né? Como muito bem o Thomas Trauman, que é jornalista, cunhou uma expressão que é o pior emprego do mundo, na verdade, né? Que é essa questão dos ministros ali da economia. Muitos ministros ficavam ali como malabaristas, dando explicações, mostrando otimismo o tempo todo, ministros mais recentes, ministros mais antigos. Mas como é que se dá essa questão econômica em ano eleitoral? A gente está falando de eleições municipais, que se não pega de fato o governo federal na sua essência diretamente, acaba influenciando principalmente nas disputas com maior interesse aí desse grupo governista, do grupo petista. Olha, Léo, geralmente ano de eleição ajuda a economia, que a economia se movimenta mais, aí não podemos ter realmente mantido essa progressão de atingir mais de 2% de crescimento. A gente sabe disso, os gastos aumentam e realmente movimenta a economia. Tem um caso do Rio Grande do Sul também, que vai demandar muito investimento, deve movimentar, a gente já comentou isso aqui em outras oportunidades. Então, do ponto de vista da economia, a economia deve mostrar um crescimento, mas isso impacta a inflação. Então, você vai ter mais inflação e, obviamente, com esse cenário, né, considerando, inclusive, que o Banco Central ele tem toda aquela questão técnica de análise e o presidente do Banco Central atual deve ficar até dezembro, então ele tende a manter essa taxa de juros muito elevada e a taxa de juros real no país é muito elevada também. Isso tem que ser visto. Agora, do ponto de vista prático, o que a gente pode ver é que a política, às vezes, sobrepõe a economia. Então, nesse aspecto, você tem alguns problemas que não convém dizer que aliados à realidade, né? Então, nós temos uma realidade difícil, a inflação de alimentos, a inflação de habitação, tudo isso impacta o bolso do nosso consumidor. E, de fato, não tem um cenário de curto prazo para melhorar essa situação, porque os alimentos estão subindo mesmo. Agora, para o final do ano, né, passada a eleição, a preocupação que nós temos é que essas decisões que não foram tomadas agora percam um pouco de tempestividade e vão ser tomadas depois. Então, poderíamos ter decisões que venham, de alguma forma, ser mais duras, vamos dizer, do ponto de vista fiscal do que agora. Porque não me parece ser a intenção do governo adotar as medidas que têm que ser tomadas para melhorar esse cenário até as eleições, viu, Léo? César Bergo, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença com a gente no Poder Expresso. César hoje sem barba, tirou a barba aqui numa brincadeira, dizendo ele que foi uma aposta em relação à queda dos juros. Muito obrigado, irmão, mais uma vez. Forte abraço, até a próxima. E disponha, Léo, e estou à disposição. Um grande abraço, meu amigo.